O que estamos testemunhando é a morte da guerra tradicional e o nascimento violento de algo totalmente novo. 3 anos, 1 milhão de baixas, mais de 300 bilhões de dólares em poder de fogo, queimado, quebrado ou enterrado. A guerra na Ucrânia não é apenas o conflito mais documentado da história, é o mais revelador. Cada ataque de míssil, cada morte por drone, cada falha tática é capturada em câmera e transmitida para o mundo. E nesse holofote brutal, vimos algo chocante. Armas anti-invencíveis expostas, tecnologia barata e táticas de campo, dominando. Drones, bombas planadoras e lasers reescrevem as regras em tempo real. Então, quais armas surgiram da obscuridade para virar o jogo? Quais máquinas bilionárias se revelaram apenas sucata glorificada? E o que isso significa para o futuro da guerra? Analisemos os vencedores e perdedores derrotados a partir do rei do caos, no fronte, o drone First Person View. Algumas estatísticas por si só contam uma história impressionante. A Ucrânia produz mais de 200 mil drones de visão em primeira pessoa ou First Person View por mês, com o custo do próprio drone variando de centenas a 10 mil dólares por unidade. Esses brinquedos glorificados foram creditados com a destruição de mais de 2 mil tanques russos, fazendo com que os mísseis antitanque de 1 milhão de dólares pareçam superestimados. Os modelos mais bem-sucedidos, como a série Nemesis da Ucrânia, carregam ogivas de apenas alguns quilos. Apesar de não penetrarem diretamente a armadura, eles lançam suas cargas em aberturas ou pontos vulneráveis no tanque, onde munições leves podem causar danos severos. Normalmente, evitando a necessidade de violar mais de 25 milímetros de armadura. Mas a verdadeira revolução veio com a integração da inteligência artificial. O sistema de mira autônomo, SEKA, da Ucrânia, usa algoritmos de aprendizado de máquina treinados em milhares de vídeos de combate para identificar e engajar até 64 tipos de alvos militares russos. Apesar de não reconhecer modelos específicos de tanques ou posições da tripulação, ele opera independentemente em ambientes com interferência, onde drones tradicionais seriam ineficazes. Os drones também trouxeram um novo aspecto psicológico à guerra. As tripulações de tanques e soldados russos enfrentam o zumbido constante dos drones voando sobre eles. Eles devem ficar em silêncio e imóveis durante o processo, ou podem se tornar o próximo alvo. Vídeos exibiram soldados russos deixando veículos em perfeito estado ao simples som de drones. Quando componentes comerciais de alguns milhares de dólares podem neutralizar um T-90M de 4 milhões e meio, a doutrina tradicional de armadura desmorona. A inovação First Person View da Ucrânia vai além de simples papéis kamikaze. As variantes do ataque noturno do vampiro usam câmeras térmicas para identificar alvos no escuro, adaptando componentes civis para o combate. O software experimental permite que operadores controlem múltiplos drones simultaneamente, possibilitando ataques de saturação para sobrecarregar defesas pontuais. As variantes reutilizáveis podem soltar granadas antes de retornar à base, transformando armas de uso único em ameaças persistentes no campo de batalha. A Ucrânia não é a única a utilizar drones na guerra. Componentes chineses da DJI, supostamente embargados, ainda chegam aos dois lados através de terceiros países. Enquanto os drones First Person View dominam as linhas de frente, os drones de ataque de longo alcance revolucionaram a guerra estratégica, garantindo-lhes o segundo lugar em nossa lista. A capacidade da Ucrânia de atacar Moscou, que fica a mais de 300 milhas da fronteira, usando drones produzidos internamente, representa uma demonstração de capacidades de ataque profundo, antes reservado apenas para grandes potências como Estados Unidos da América e Rússia. As primeiras versões foram o drone ucraniano Bobar, ou Beaver, que custa cerca de dólares dos Estados Unidos, 106.500 para produzir, mas carrega uma ogiva de 20 quilos por mais de 965 quilômetros. Compare isso com mísseis de cruzeiro que custam milhões para uma capacidade similar. Em 2025, teremos o UJ-22 Airborne, movido a gasolina e com autonomia de voo de até 7 horas. O Airborne, ou seu primo mais avançado, o UJ-26 Boba, foram os prováveis responsáveis por vários ataques de alto impacto em meados de janeiro 2025,
O UJ-22 usa navegação inercial, com atualizações via satélite, sendo mais resistente a interferências eletrônicas. Relatos indicam que variantes mais recentes incorporam perfis de voo de baixa altitude para evadir defesas aéreas, mas detalhes são limitados. O impacto estratégico vai além do dano físico. Cada drone que chega a Moscou mina a narrativa de Putin sobre a invulnerabilidade russa. O Kremlin tem divulgado que a operação militar especial na Ucrânia era inevitável. Contudo, se depósitos militares russos estão sendo queimados por drones indetectáveis, essa propaganda está sumindo aos poucos, e com ela, talvez todo o regime russo como o conhecemos. Problemas modernos exigem soluções modernas, o que nos leva ao nosso terceiro vencedor. A guerra eletrônica. Guerra eletrônica saiu da obscuridade militar para estar no centro das principais operações. A inovação ucraniana surgiu por necessidade, devido ao bloqueio russo, que neutralizou as armas guiadas por sistema de posicionamento global. Engenheiros ucranianos criaram sistemas anti-drone, usando antenas de televisão via satélite e componentes de rádio amador. Mesmo improvisado, o Bukovel AD falsificou sinais de navegação, fazendo os drones russos pousarem em território ucraniano. Mais de 200 UAVs inimigos foram capturados intactos, usando este sistema de $50 mil, que funcionou por alguns meses. A Rússia rapidamente implantou tecnologias de interferência próprias, como o Krasuka-4, que visa radares aéreos. O Getel suprime sinais de satélite usados pela maioria dos sistemas de navegação, e o Laia 3 é um bloqueador de comunicação celular que cria uma parede digital para drones que dependem desses sinais para instruções em tempo real. As unidades russas Pol-Vinta e Um têm reduzido drasticamente a precisão do High Mobility Artillery Rocket System ao falsificar sinais de sistema de posicionamento global, diminuindo as taxas de acerto em até 60% nas áreas disputadas. A guerra eletrônica ameaça subverter métodos tradicionais e questiona a eficácia do equipamento ocidental contra ela. A guerra eletrônica se tornou tão prevalente que os drones começaram a usar cabos de fibra óptica como um link direto entre o drone e o operador, se tornando analógicos. Isso reduz muito o alcance do drone, mas o torna quase indetectável. Ou até a Ucrânia apresentar um radar modificado para localizar os drones no céu e mantê-los como alvo. O vai e vem na guerra eletrônica fez com que ambos os lados ficassem excessivamente dependentes da tecnologia para prosseguir no conflito, mantendo a linha de frente em Donbass dominada pelo lado com melhor capacidade de monitoramento. Mas a Rússia atacou a Ucrânia não apenas por terra, mas também pelo mar, e a Ucrânia rechaçou isso com o vencedor número 4. Drones navais, com praticamente nenhuma marinha própria. Os ataques de drones navais da Ucrânia danificaram repetidamente os navios russos a ponto de a frota do Mar Negro recuar para Sevastopol. O Magura V5 é o ápice atual dessa tecnologia. Ele tem um alcance de 800 km, velocidade máxima de 42 nós e pode carregar 200 kg de explosivos. A Estados Unidos, dólares dos Estados Unidos, 273 mil por unidade, é mais barato que um único míssil antinavio, oferecendo capacidade de reconhecimento reutilizável. Mas a real inovação da Ucrânia veio depois com drones navais antiaéreos. Variante Magura Vento 5, encontrada com mísseis Zarar-R-73 em plataformas estabilizadas, criando capacidade móvel superfície-ar. No fim de 2024, esta versão teria derrubado um caça russo, Su-30, que tentava ataques em baixa altitude. A inovação obrigaria a Rússia a recuar de tentar usar aeronaves para se aproximar da Ucrânia pelo Mar Negro. O Magura V7 utiliza mísseis AIM-9 Sidewinder para reforçar as defesas da Ucrânia. As adaptações técnicas para desenvolver e usar esses drones são um esforço impressionante e focado. Os terminais Starlink oferecem controle além do horizonte, câmeras térmicas viabilizam operações noturnas e sensores acústicos identificam o som do rotor do helicóptero. A versatilidade dos drones os torna verdadeiros canivetes suíços da guerra naval. Os drones navais permitiram à Ucrânia dominar o Mar Negro. Os drones First Person View de curto alcance da Ucrânia mostram que o país está disputando com a Rússia em terra, mas a Rússia está disputando os céus com nosso vencedor número 5. O conceito de adicionar asas a bombas não é novo, mas a escala de uso tornou essas armas rudimentares inesperadamente decisivas.
A variante mais comum, a Força Aérea Brasileira, 500 modificada pela UMPK, adapta bombas soviéticas de 1.100 libras com asas retráteis e orientação por sistema de posicionamento global. As bombas planadoras custam cerca de $30 mil por unidade. Evidentemente, não são páreo para as munições de precisão ocidentais. Uma bomba planadora tem mais chances de acertar de 30 a 15,24 metros do alvo, comparado a 3 a 3 metros para o Joint Direct Attack Munition ocidental. Com a Rússia lançando mais de 150 mísseis por dia, a precisão se torna menos importante. Esta solução rudimentar é apoiada pela economia e matemática inerentes à atual fase de desgaste da guerra. A Rússia herdou enormes arsenais de bombas da Guerra Fria, com estimativas sugerindo que ela tem mais de 500 mil bombas da série Força Aérea Brasileira armazenadas. O custo de equipar uma com um kit de orientação é muito menor do que comprar um drone iraniano Shahed 136. A Rússia ameaça intensificar os ataques usando apenas bombas planadoras. A disposição da Rússia em gastar milhares de bombas planadoras por mês cria uma economia de interceptação insustentável. Mesmo que a maioria delas erre, a Ucrânia não pode correr riscos e deve responder aos ataques em massa, empregando suas defesas limitadas. Patriot e outros sistemas de alta tecnologia são demasiado importantes e caros para uso nesses ataques. A limitada força aérea do país já tem suas aeronaves operando no limite, buscando patrulhar uma frente de 600 milhas. A plataforma de entrega das bombas planadoras russas maximiza a sobrevivência. Os bombardeiros Su-34 lançam bombas planadoras a cerca de 48,2 quilômetros em território russo, deixando-as percorrer o restante da distância, permanecendo além da maioria das defesas aéreas ucranianas. Projetos mais modernos de bombas, como o sistema Cometa, também contêm tecnologia anti-jamming extensiva para tornar a bomba apenas suscetível à interceptação. As contramedidas ucranianas tiveram sucesso limitado. A guerra eletrônica pode falsificar o sistema de posicionamento global, fazendo as bombas errarem por centenas de metros. Os F-16S às vezes interceptam bombardeiros antes do lançamento de armas. Drones de longo alcance têm como alvo bases aéreas para destruir bombardeiros no solo e depósitos de munições, impedindo a fabricação de bombas planadoras. Apesar das vitórias táticas, a assimetria fundamental permanece. A Rússia possui mais bombas do que a Ucrânia tem interceptadores. Mas a Ucrânia recebeu outro trunfo para dominar os céus. Os caças franceses Mirage 2000 variante. Mirage 2000 5F, recebida pela Ucrânia, se destacam no ataque terrestre de precisão. O radar RDIASTUI é capaz de rastrear 24 alvos e engajar 8 simultaneamente. Os mísseis AR-MIKA oferecem uma autodefesa confiável contra caças russos, porém, seu real valor está na entrega de munições precisas. Bombas guiadas, ASOM, mísseis de cruzeiro, SCALP e mísseis antinavio Exocet tornam o Mirage uma plataforma de precisão multifunção. Desde que entraram em serviço no início de 2025, os jatos Mirage 2005F ucranianos começaram a realizar missões de combate, focadas principalmente na defesa aérea. O primeiro uso operacional confirmado ocorreu em março, mas detalhes sobre o número de missões e seus resultados permanecem limitados. A adição do Mirage representa um grande avanço nas capacidades aéreas ucranianas. Assim como o F-16S, o número exato entregue e quantos mais são esperados não foi tornado público. O Excel do Mirage está criando bolsões de supremacia aérea e negação de ar. Isso os tornou essenciais para a Ucrânia usá-los em missões terrestres prolongadas. A aeronave desempenhou um papel-chave em ataques precisos na região de Kursk, ajudando a impedir que as forças russas consolidassem posições em vilas-chave. Os Mirage 2000 operaram em Oblast de Belgorod, servindo principalmente em funções de apoio, fornecendo proteção eletrônica para outras aeronaves de ataque como o Su-20 e Su-7 da Ucrânia, em vez de conduzirem campanhas de bombardeio. No entanto, essas missões permitiram à Ucrânia projetar força em território controlado pelos russos. Embora sistemas de longo alcance, bombardeios aéreos e drones tenham dominado os céus e liderado os esforços, é a terra que ambos os países buscam dominar. A artilharia é a campeã absoluta da guerra terrestre, o que a coloca paradoxalmente tanto no lado vencedor quanto no perdedor.
No início da guerra, a Rússia possuía uma vantagem numérica decisiva em artilharia, com estimativas de mais de 19 mil lançadores autopropulsados e rebocados. Sua capacidade de produção de munições, no entanto, aumentou mais tarde no conflito, até 2024. A Rússia produzia cerca de 2 milhões de conchas por ano, com projeções de que logo chegaria a 3 milhões. Potencialmente triplicando o fornecimento combinado disponível para a Ucrânia, dos Estados Unidos da América e da Europa. Revelou-se que a Coreia do Norte exportou mais de 3 milhões de munições de artilharia para a Rússia em apenas 6 meses, sendo um fornecedor crucial. Contudo, canhões rebocados tradicionais e posições estáticas, outrora a espinha dorsal do poder militar, viraram relíquias em campos de batalha repletos de drones. A razão é simples. Para uma configuração tradicional de howitzer da era soviética, leva de 3 a 5 minutos, e o deslocamento mais 2 a 2 minutos e meio. Drones ucranianos levam apenas 90 segundos da detecção ao impacto. Das cerca de 20 mil peças de artilharia, a maioria se tornou lentas ou quase imóveis, virando peças de museu. Isso seria bom apenas para a defesa de ponto incontestável. Isso é evidenciado pela incapacidade absurda da Rússia de avançar com a artilharia. A Rússia disparou de 20 a 90 mil tiros de artilharia em um dia, enquanto a linha de frente avançou apenas alguns centímetros. A constante necessidade de disparar e mover pressiona as plataformas de abrigo. Os obuses consomem combustível que precisa ser abastecido e requerem vários soldados para reposicioná-los a cada vez. Com drones e artilharia de médio alcance do lado oposto, um obuse imóvel não sobreviveria, assim como seus operadores. Justiça seja feita. As armas ocidentais não se saíram muito melhor nisso. A Ucrânia enfrentou um problema semelhante com seu suprimento de artilharia da era soviética, e as peças autopropulsadas mais antigas doadas pela OTAN se mostraram menos úteis do que se pensava inicialmente. Um dos poucos vencedores nesta categoria foi o modelo francês, CESAR, que priorizou a integração da mobilidade junto ao poder de fogo. As estatísticas do CESAR não são esclarecedoras. Ele possui um canhão de 155 mm que se equipara à maioria da artilharia moderna, com alcance de 40 km. Com munições padrão da OTAN, isso é aumentado para 35 milhas com projéteis auxiliados por foguete. O carregador de 6 rodadas possibilita tiro rápido, similar à artilharia moderna dos Estados Unidos, da América e Rússia. Mas a especificação-chave é a mobilidade. Atirar e se afastar leva apenas 45 segundos. A plataforma com rodas é mais confiável que os designs de esteira tradicionais. Com a navegação por sistema de posicionamento global e o controle de fogo automatizado, ataques de precisão podem ser feitos com uma única arma, ao invés de baterias inteiras, tornando o sistema mais enxuto e eficiente. A Ucrânia empregou as forças maximizadas de César para poder operá-las em operações semelhantes à guerrilha. Cada César trabalhava sozinho ou com suporte mínimo, permitindo que a ampla rede de drones e guerra eletrônica da Ucrânia lidere as operações de interferência. Os drones First Person View forneceriam dados de alvo em tempo real, eliminando a exposição do observador avançado tradicional. Esse mesmo foco na mobilidade acabaria sendo a queda de mais uma gigante defesa antiaérea russa. O renomado sistema de defesa aérea russo S-400 Triumph adentrou a Ucrânia com uma reputação formidável. Folhetos de marketing afirmavam um alcance de 250 milhas, engajamento simultâneo de 36 alvos e capacidade contra tudo, desde caças stealth até mísseis balísticos. Mas a Ucrânia destruiu ou danificou pelo menos 31 sistemas de bateria ou radar E-400 desde 2022. Uma única missão destruiu 2 das 5 baterias na Crimeia, que se acredita terem sido enviadas para lá no início da guerra. Estimativas sugeriam que a Rússia tinha menos de 100 desses sistemas quando a guerra começou. Mesmo considerando as estimativas mais otimistas de cerca de 150 sistemas nos batalhões, perder 30 deles ainda representa uma perda significativa de capacidade operacional. Um lançador de mísseis custa cerca de 200 milhões de dólares para produzir, representando um dreno significativo nos recursos da Rússia a cada perda. As razões para as perdas variam, mas foram atribuídas a problemas técnicos. O longo alcance do radar e do míssil exigia um clima quase perfeito e ausência de interferência, algo raro de ocorrer. Os mísseis do sistema não alcançam todos a distância máxima, sendo que os mais comuns cobrem menos da metade desse alcance.
O radar usado por um batalhão provavelmente não detectava drones voando rente à superfície, o principal método de ataque. Como alternativa, os S-400 foram destruídos por meios mais convencionais, como artilharia. Foi relatado que um High Mobility Artillery Rocket System derrubou alguns em 2024, sugerindo vulnerabilidades que a Ucrânia poderia explorar antes de ataques. A perda de lançadores se agravou com os ataques ucranianos a depósitos vitais de mísseis para os S-300 e S-400. Sem mísseis reserva, um S-400 avançado fica limitado a alerta precoce, praticamente indefeso, só aguardando ser atingido. Falhas na doutrina operacional da Rússia degradaram ainda mais as capacidades teoricamente impressionantes do sistema. A doutrina militar russa é um legado da era soviética, quando a principal ameaça era uma invasão da OTAN vinda do Ocidente. Assim, as diretrizes de operação militar foram feitas para conduzir uma guerra defensiva, com os S-400 posicionados em padrões defensivos previsíveis. Os próximos dois perdedores não conseguiram se adaptar à modernidade. Em terceiro lugar está o tanque. Não nos referimos a um tanque específico, mas à classe de veículos em geral. A Rússia possuía 12 mil tanques no começo da guerra. Em 3 anos, perdeu 10.800 deles. Comecemos com o T-72 mais precisamente, o T-72B3. Esta variante modernizada entrou em serviço em 2012 com imagem térmica, armadura reativa e comunicações aprimoradas. Entretanto, os supostos upgrades se mostraram inúteis contra munições de ataque superior, pois a armadura reativa explosiva projetada para ameaças horizontais não protege contra ataques verticais de drones. Em alguns casos, os tanques foram lançados na Ucrânia sem componentes essenciais, devido à corrupção e desvio de lucros que impediram sua construção adequada. O principal T-90M russo teve desempenho pouco melhor. O hype para o T-90M citava proteção com armadura adaptativa, óptica aprimorada e armas melhores. Mas os drones First Person View ainda podiam se aproximar de ângulos além da cobertura do sistema defensivo. O design da torre manteve uma vulnerabilidade crítica de modelos soviéticos anteriores, munição de reserva armazenada solta na torre. Essa falha, agravada pelo layout compacto do tanque, significava que qualquer penetração poderia inflamar a munição, causando explosões catastróficas que lançavam a torre aos céus. Diferentemente dos designs ocidentais, os tanques russos geralmente não possuem painéis para redirecionar explosões de forma segura. Ademais, há o lendário T-14 Armata, que nunca se concretizou de forma expressiva, apesar das exibições em desfiles. Desde 2015, a produção em série nunca começou. A Rússia se gabava de que teria 2.300 deles até 2020. Construiria apenas uma dúzia até 2023. As supostas capacidades ofensivas e de armadura de próxima geração ainda eram insuficientes contra enxames de drones. Os raros T-14 vistos em batalha sumiram convenientemente poucas semanas depois. A perda de tanques desencadeou reações cada vez mais desesperadas. Tanques T-62 de 1960 surgiram em 2022, seguidos pelos T-55 em 2023. Essas peças de museu eram patos blindados, destinados a absorver o máximo de fogo possível, na esperança de que a Rússia obtivesse vitórias em outros lugares. Porém, nem tudo é ruim para o tanque. A integração de capacidades de guerra eletrônica em batalhões de tanques e o uso de drones para vigilância de longa distância podem compensar algumas das fraquezas da plataforma. Porém, ainda usa-se equipamento vencedor para fazer um perdedor parecer menos ruim. Mas, de longe, o maior perdedor na guerra é o elemento humano. Quase todos os aspectos da guerra anteriormente controlados por humanos agora são dominados por máquinas. Operadores de drones viraram superestrelas na nova ordem mundial de guerra, vindos de círculos de jogadores e treinados em controles de console. Isso resultou em grandes vitórias para ambos os lados, com ataques de precisão lançados por famosos esquadrões de drones. A tecnologia aumentou as vulnerabilidades da infantaria tradicional. A imagem térmica impossibilita o ocultamento. Assinaturas de calor corporal se destacam em fundos frios. Sensores acústicos detectam passos a centenas de metros. Câmeras de trilha acionadas por movimento alertam os defensores sobre as forças que se aproximam. Mentes inteligentes se ativam para assinaturas de pessoal. Avanços tecnológicos beneficiam mais os defensores do que os atacantes expostos.
E em nenhum lugar isso foi mais óbvio do que durante a incursão de Kursk, onde recrutas russos mal equipados e confusos se renderam em ondas, expondo não apenas uma falha tática, mas uma quebra na comunicação e no comando em todo o exército russo. A Rússia teria enviado às frentes de batalha soldados mal treinados e mal equipados após apenas semanas de instrução. A nova incursão em Belgorod revelou o desespero dos comandantes russos, com recrutas sendo coagidos a marchar para postos avançados ucranianos. Eles seriam abatidos por drones e aeronaves. A tecnologia de fogo também gerou campanhas de informação e desinformação, já que as redes sociais poderiam disseminar imagens gráficas de combate, informando recrutas em potencial sobre seus prováveis destinos. Mais rápido do que nunca, o Kremlin depende de manter a ilusão de que tem perdas insignificantes em comparação com a Ucrânia. Se essa fachada cair, será porque a população diretamente responsável por manter o status quo em Moscou e outros centros populacionais começou a se esgotar. A Ucrânia chegou onde está através de estratégias inovadoras e emergentes, aproveitando os erros da Rússia. Esses erros ocorreram porque a Rússia superestimou suas capacidades e proezas militares. E mais de 3 anos de combate brutal comprimiram décadas de evolução militar em meses. A guerra na Ucrânia evidenciou que estratégias e equipamentos do século XX não têm lugar em conflitos modernos. E quando dois lados com capacidades militares iguais colidem, estamos falando de Rússia e OTAN. Aqui, humanos podem não precisar se aplicar. Mas o que você acha? Obrigado por assistir como sempre e deixe seus comentários abaixo.